Na semana passada tivemos a entrevista com Newton da Mata, dublador do Bruce Willis e Dustin Hoffman. Hoje temos a honra de entrevistar Márcio Seixas, dublador de Sean Connery, Leslie Nielsen, Robert Redford, Charlton Heston, narrador das histórias do Pateta, Tiki, Balu e muito mais. Mas quem vai nos falar a respeito dos seus personagens é ele. Bom dia, Márcio Seixas. Bom dia, Almir. Você está me ouvindo bem? Agora sim, alto e claro. Meu som está chegando aí, claro. Sim. Bom dia aos meus amigos da 93 FM, os funcionários que estão aí agora trabalhando. Bom dia para a cidade de Rio do Sul. Bom dia, Santa Catarina. Aliás, Almir, eu gostaria de mandar um abraço para quem estiver me ouvindo e que foi comigo ao canal de Suez em 1965. Lá se vão quantos? 38 anos? Será que eu não sou péssimo? 65. Eu fui em 65 e voltei em 1966. Anos. Eu estava na faixa de Gaza, eu era integrante da ONU, do Batalhão de Suez, e convivi com muitos colegas de Santa Catarina, os catarinenses. Eu não me lembro do nome de nenhum deles, mas eu travei conhecimento com vários, nos tornamos amigos muito camaradas. E se tem em Rio do Sul, ou alguma cidadezinha adjacente, ou nosso som chegando até Santa Catarina, se algum filho de integrante do canal de Suez, que foi do 16º Batalhão, ou do 17º Batalhão, que era o meu, por favor, entre em contato aqui com o Almir, na Rádio Rio do Sul, porque eu adoraria saber de alguém, mandar fotos, né? Agora tá fácil através da internet. Muito mais fácil, né? Eu gostaria, se alguém estiver me ouvindo, por favor, entre em contato com o Almir, porque eu queria mandar um abraço para esses colegas. Ok, então vamos deixar o nosso telefone no ar, é o 47-521-0093, se você estiver ouvindo e for aí desse pelotão, você entra em contato com a 93 e nós vamos fazer essa ponte com o Márcio Seixas no Rio de Janeiro. Mas Márcio, para começarmos, como a dublagem é vista hoje em dia? Há espaço na mídia? Não. Quando há uma iniciativa como esta, sua, Almir, da Rádio 93 FM, para nós é uma maravilha, porque o que há na imprensa, uma parte da imprensa, não a imprensa toda, uma parte da imprensa tem um preconceito absolutamente incompreensível até hoje. Eles, quando tem que combater uma dublagem, quando tem que falar mal de uma dublagem, não falam do trabalho específico, falam que a dublagem merece nota 0, que a dublagem deveria acabar, porque viram um trabalho e não gostaram. Elas nem se tocam de que elas vão ao cinema, gostam de um filme e não gostam de outro. Do filme que elas gostam, que elas vão no cinema, elas falam maravilhas. Do filme ruim, elas falam cobras e lagartos. Com a dublagem não acontece isso, a dublagem não presta. Esqueceram dos desenhos que marcaram a vida dessas pessoas, tantos desenhos, a voz dos dubladores está na vida e na memória do brasileiro. Ela existe desde 1961, há 41 anos, portanto, a dublagem está aí na televisão. E ainda tem um grupozinho de jornalistas que ataca a dublagem, o que me magoa profundamente, porque eu sou um apaixonado pela minha profissão. Eu sou um apaixonado pela atividade de dublagem, com todos os problemas que ela tem hoje, e lamento muito quando eu vejo uma informação equivocada sobre dublagem publicada em jornal ou em revista. Ok, Márcio, já temos uma informação boa, me parece que 2 rio-sulenses serviram com você nesse local. É mesmo? Quais são os nomes deles? Um é Toninho, eu não me lembro o sobrenome, mas o outro é Osímio Chiquete. O outro é? Um é Toninho, eu não me lembro o sobrenome, o outro é Osímio Chiquete. Eu queria ver a foto deles. Como eu disse, eu não vou me lembrar dos nomes deles, porque certo. A maioria tem nomes estrangeiros, nomes alemães. Mas é uma coincidência, né? Mas que legal. Eu gostaria muito de trocar fotos com eles através da internet. Ok, vou colocar o Osímio em contato com você então. Tá bom? Legal. Um grande abraço. Para você também. Agora vamos lá, continuando. Para começarmos muito bem aí, falar sobre a dublagem, como está a qualidade da tradução na dublagem? A tradução hoje está muito ruim, Almir, porque com o advento da internet e do computador, os programas, a imaginação é ilimitada. Já agora existem programas de tradutor eletrônico. E as empresas descobriram isso.
E tem pessoas que não têm o domínio do português e usam o tradutor eletrônico e estão trabalhando no eixo Rio-São Paulo com uma voracidade impressionante. Em parte eu tenho que dar razão quando a pessoa emite uma opinião equivocada sobre dublagem, mas eu tenho que concordar que alguns filmes não têm o devido cuidado. As novelas de televisão, as novelas mexicanas, são as principais vítimas desta má tradução. A empresa não contrata, não investe num checador de texto. E tradutor eletrônico, tradução feita em computador, não conhece os melindres, os macetes, a coloquialidade do idioma. Então eles traduzem literalmente. Para você ter uma ideia, numa novela mexicana, eu dublava, foi uma das primeiras e poucas novelas que eu fiz, o meu personagem, que era um bandido que tinha uma mão de aço, pede a empregada para trazer minhas calcetines. E o tradutor eletrônico traduziu, traga minhas calcinhas. E eu atento na hora, disse, meu Deus, o tradutor não sabe o que é, ele nem teve o cuidado de revisar para saber que calcetina é meias. Ele estava de roupão, tinha acabado de sair do banho. E aí o tradutor, e a empresa recebe e não revisa o texto, o tradutor tira o texto da impressora, não revisa, entrega, vai direto para o estúdio de dublagem. Como ela é feita sempre em ritmo muito acelerado, esses erros passam, o que dá razão a algumas pessoas de emitir uma opinião, às vezes até truculenta, sabe? Muito ácida contra a dublagem. Eu tive em contato com outros dubladores e eles me falaram realmente, principalmente nas novelas mexicanas, já que o ritmo é muito acelerado, eles fazem às vezes 12 horas em 2 para ganhar mais tempo e aí acabam não revisando o texto direito e acontecendo erros grosseiros na Mas isso, na Almir, adaptação. felizmente, só acontece nas grandes empresas de dublagem, são 2 ou 3 só, porque nas pequenas há um trabalho com esmero da dublagem, não é? Para você ter uma ideia, dublagem de filmes para Disney, dublagem de filmes para televisão, são feitos em empresas de porte menor. Consequentemente, essas pessoas têm muito cuidado na elaboração do texto, na finalização do texto, entendeu? Infelizmente, o gigantismo de uma empresa de dublagem não significa qualidade. E às vezes, e nós sabemos que, assim como existem maus adaptadores e tradutores, existem excelentes profissionais nessa área, né, Márcio? Tem excelentes, e aí eu quero render a minha homenagem. Eu trabalho com poucos bons tradutores, mas eu quero homenagear um só, aliás, uma só. É uma pessoa que eu acabei de fazer um filme essa semana, comovente, lindo. Eu dublei o Papa João Paulo II. Coitado, tá tão doente, parece até que vai se retirar por causa de saúde, e eu dublei um filme sobre a vida dele. Interessante. E o filme foi traduzido pela Cristina Anastasi. A Cristina Anastasi é uma jornalista que trabalha na France Press, e ela tem um cuidado, Almir, que é uma coisa maravilhosa, me dá muito orgulho trabalhar nos textos da Cristina Anastasi. Quando a empresa me chama para trabalhar e eu pergunto de quem é o texto, eles dizem, da Cristina Anastasi. Eu vou e não mexo uma vírgula do que ela traduz. Eu não mexo uma vírgula no texto da Cristina Anastasi. E aí foi o que aconteceu nesse filme sobre a vida do João Paulo II. O texto que você vai ouvir, parece que a Globo vai mostrar esse filme por essas próximas semanas, e você vai notar que você pode ouvir, e quando você estiver ouvindo o filme, vendo o filme, saiba que eu não troquei uma única palavra daquele texto. Que legal. Já ouvi boas referências aí da Anastasi. Cristina Anastasi. Dentre os seus personagens, agora vamos falar um pouquinho aí dos trabalhos de Márcio Seixas. Qual o seu preferido e por quê? Os personagens, tem alguns que eu gosto muito. Por exemplo, você falou do Leslie Nielsen. Exato. Eu gosto muito de dublar o Leslie Nielsen. O último trabalho que eu fiz dele, eu acho que nem foi para TV, foi para home video. Ele fazia um Papai Noel. Uma história que não é tão inverossímil, tão absurda. Quando eu comecei a dublar, quando me chamaram para dublar, eu te confesso que minha primeira reação foi dizer, não quero fazer, eu ando meio cansado, eu não estou querendo fazer, porque o Leslie Nielsen perdeu, os diretores, os roteiristas perderam rumo, e depois de Corra que a Polícia Vem Aí, ele não conseguiu fazer ainda um trabalho muito bom.
Haja vista aquele Mr. Magoo, que foi uma coisa chatíssima que ele fez. Exatamente. Né? Aí, quando me chamaram para fazer o Papai Noel, sob a direção do Paulo Vignolo, eu cheguei um pouco desconfiado e fiquei maravilhado com o papel, Almir. Ele faz um Papai Noel completamente desinformado, chega à Terra e é acolhido por uma família. E não faz aquelas coisas que ele está acostumado a fazer quando faz comédia. Mesmo assim, teve uma leveza e uma ingenuidade que me comoveram muito, sabe? Eu gostei muito de ter feito o papel, não sei nem o nome do filme. Ok, mas alguém já deve ter visto isso aí. Ele faz um Papai Noel, que vem à Terra. Certo. Você já fez teatro, TV? Não, TV eu fiz como noticiarista. Eu apresentava jornal na TV Bandeirantes. Mas não é o que eu gosto muito de fazer. Faço com muito carinho, com muito respeito, como tudo que eu faço profissionalmente. Mas a minha paixão mesmo é dublagem. E me diz uma coisa... É dublagem, rádio e teatro. Ok. Então vamos falar um pouquinho do começo. Como é que foi o início da carreira de Márcio Seixas? Foi difícil, Almir. Foi difícil. Belo Horizonte, eu não consegui viver da minha profissão na cidade de onde eu vim, que é Belo Horizonte, em Minas Gerais. O rádio lá é restrito, a dublagem lá nem pensar, né? A dublagem hoje só está no eixo Rio-São Paulo, e eu tive muita vontade de vir para o Rio de Janeiro. Ainda adolescente, quando eu ouvi um filme do Walt Disney narrado pelo Aloysio de Oliveira, eu fiquei maravilhado com aquilo, e à medida que eu fui envelhecendo, sempre sonhando em trabalhar com isso, mas também muito atraído pelo rádio. Comecei no rádio em 1968, e até 71, 72 eu fiquei em Belo Horizonte tentando viver da profissão. Em 73, no final do ano, eu vim para o Rio de Janeiro tentar a vida e fui até a Herbert Richards atendendo um convite que oferecia um curso para quem tivesse boa leitura e boa voz. Graças a Deus, consegui ficar entre as pessoas selecionadas e estou aí já há 30 anos desempenhando a atividade, mas o começo foi bastante difícil. Eu pensei, inclusive, em desistir da profissão. E seria uma grande perda aí para a dublagem, já que a sua interpretação é maravilhosa. Muito obrigado, Almir. É o adjetivo que eu consigo encontrar nesse momento. Muito obrigado. Você poderia contar algum caso ou curiosidade na dublagem? Olha, eu tenho dois assim que são um pouco comoventes, né? Tem uns engraçados, mas não estão me ocorrendo aqui agora. Eu não sei se você assistiu um seriado que passou na década de 80 chamado Starsky e Hutch. O seriado chamava-se Justiça em Dobro. Justiça em Dobro. Assisti. E o meu colega Júlio Chaves, que é o dublador no Mel Gibson, fazia o Starsky e eu o Hutch. Num episódio, os dois policiais são chamados a um bairro muito pobre de porto-riquenhos, porque uma criança estava sendo maltratada por um pai drogado e bêbado. Quando nós chegamos no cortiço, nós achamos a criança, né? Quer dizer, não, eu estou falando em nome dos atores. Aí procura, e num barril com uma tampa de madeira, eles ouviram um choro baixinho. Tiraram a tampa e era o garoto, que estava chorando escondido do pai, para o pai não vê-lo chorando. E o meu colega Júlio Chaves, quando viu o garoto agachado dentro do barril, não conseguiu fazer a cena. E ele chorava copiosamente. A diretora, Neuza Martins, se não me engano, e eu, a gente, Júlio, ok, vamos embora, a gente vai lá fora, toma um café, fuma um cigarrinho, volta, vamos... Quando a gente começava a dublar e olhava o menino, começava a chorar, ele chorou copiosamente, ele teve uma dificuldade imensa de fazer esta cena. Interessante, ele viveu realmente o personagem. Viveu, ele ficou muito comovido e aquilo fez ele sofrer muito, sabe? E esse é um dos momentos assim mais ternos da minha vida de profissional. Sem falar na amizade que eu tenho pelo Júlio Chaves, que é uma pessoa muito querida. E uma história que eu não acho graça nenhuma nela, Almir, mas ela é trágica, porque é um negócio tão impensável. Quem é que não conhece a história lá de Bedrock, né? Vilma... Os Flintstones. Né? Os Flintstones. Isso está na vida de qualquer brasileiro. E você se lembra bem do papel dublado pelo Martus Matias. É um nome lindo, é M-R-A-T-H-U-S, Martus Matias. Eu fiz um trabalho uma vez com ele, um trabalho comercial em São Paulo, e foi divertidíssimo, que era uma pessoa muito divertida.
E o Martos, naquela época, isso já há mais de 20 anos, já reclamava, Almir, que não conseguia trabalhar como dublador por causa do quanto ficou marcado pela voz que ele fez no Fred. Exato. Quando ele era escalado, porque ele pedia aos diretores para ser escalado, porque ele precisava trabalhar, botavam ele no papel. Quando o papel chegava na distribuidora, quando o filme chegava na distribuidora, o distribuidor, verificando o filme, olhava, não quero a voz do Fred no filme. Você vai saber muito bem, viu? E aquilo ficou muito marcado na vida dele. Ele não pôde trabalhar. Então, eu posso dizer para você, sem exagero, que o Martos Matias teve a vida profissional sufocada pelo fato de ter uma voz marcante. Porque você não... Eu te pergunto, você se lembra de ouvir a voz do Martos em outros papéis? Não me lembro. Não se lembra? Não me lembro. Poucas pessoas se lembram, porque não tem. As pessoas, os diretores respondiam para ele, Martos, não posso te escalar, você é o Fred, todo mundo identifica o Fred. No caso, que é uma voz especialíssima, a voz funcionou contra ele, entendeu? Eu acho isso uma coisa assim tão dramática, porque ele não poderia nunca ter o luxo de querer viver do passado e viver da voz do Fred, né? O distribuidor não pode ser responsabilizado por isso. Olha, meu amigo, ele celebrizou a sua série, uma série famosa, ela é reprisada até hoje, e o colega não consegue trabalhar, porque ele marcou tanto o trabalho, porque ele não consegue trabalhar. Será que nós não poderíamos conseguir um salário, uma espécie de aposentadoria, para ele pelo menos sobreviver? Ou os direitos autorais da voz, né? Ou pelo menos o direito autoral, que é uma coisa que a gente luta há anos e não consegue. Não, mas isso aí é uma atitude impensável. Não há esse sentimento, né? Não há essa vontade de ser solidário. Isso aí não existe. Ok. Quem são os seus dubladores preferidos aí, que você admira na antiga e na nova geração, Márcio? Então eu vou dar as pontas, eu vou dar o começo e vou dar uma coisa de 5 anos atrás, tá? Orlando Drummond é o pai de todos os dubladores. É o meu preferido. Orlando Drummond é o pai de todos. A versatilidade do Drummond é uma coisa que você não consegue pensar. Como é que um ser humano pode fazer as coisas que ele faz com a voz? Almir, o Drummond consegue fazer um cão fila latindo com soluço. Eu não sei como é que ele consegue fazer isso. E o pessoal se diverte quando ele faz isso. Ô Márcio, eu gostaria de te interromper só um minutinho para uma participação do Drummond. É possível? Poxa. Vamos lá, então. Salsicha! Corrido Bidu! Olha, eu aí com o Almir! Ok. Fantástico, né? Olha, rapaz, dublar com o Drummond é um prêmio, sabe? Quando eu sou escalado para trabalhar e chego lá e vejo o nome dele, eu falo, Deus do céu, vale a pena essa profissão, porque Drummond é uma pessoa maravilhosa para você conviver, Almir. É bom caráter, é boa pessoa, é uma pessoa humilde, ele é solidário, ele gosta de ajudar as pessoas. Drummond é uma pessoa adorável. Ele, a Glorinha, ele fala uma coisa que isso sempre me chamou muita atenção. Ele fala da Glorinha, mulher dele. Um dia ele chegou na dublagem e ele normalmente o Drummond é sempre pra cima, viu, Almir? Ele tá sempre bem humorado, ele tem sempre o rosto desarmado. E nesse dia ele chegou, tava com o rosto muito sombrio. Aí eu abracei com ele e falei, Drummond, você, o que é? Essa cara eu não conheço. Falou, a Glorinha não tá bem de saúde não, rapaz. Essa história já tem uns 10 anos, Almir. A Glorinha não tá bem não, rapaz. Eu saí de casa, achei ela com o olhar meio perdido no vazio, ela não tá bem. E ele tava com uma imagenzinha de uma santa que é devota, que ele é devoto, e eu não me lembro o nome. E ele mas fez uma oração assim perto de mim, sabe? Senhora de não sei o que há de ajudar, que ela vai atravessar esse pedaço que ela está vivendo, que é difícil, e ela vai se recuperar com a graça. Aí falou de novo o nome da santa. Ô, Almir, eu tive que sair de perto para não chorar, porque esse era um Drummond que eu não conhecia, né? Era o outro lado. Como qualquer pessoa com problemas pessoais, de saúde, da companheira dele, há quase 50 anos ou mais. E a Glorinha é tão adorável quanto ele. E essa história é uma lembrança que eu tenho comovente, que eu gosto muito de me lembrar disso, sabe? Drummond é uma pessoa adorável. Okay. Então Drummond é o pai de nós todos. E a nova geração? Eu acho difícil que surja alguém agora que tenha tanto talento, versatilidade,
cultura e informação, como tem o Guilherme Briggs. Guilherme Briggs é uma pessoa superdotada e é tão adorável quanto o Drummond. Se você um dia tiver a chance de conhecê-lo, você vai ficar apaixonado por ele, porque é tudo que eu falei do Drummond e mais alguma coisa. Conheço muito o Briggs por telefone. Quando você o conhecer pessoalmente, você vai ficar apaixonado, porque passar alguns momentos com ele, sabe, ou o dia inteiro com ele é um prêmio. Apesar de jovem, ele é muito informado, sabe? Ele tem muita cultura, sabe muito bem inglês, sabe muito de informática, sabe muito de computador, de cinema, de literatura. Ele é muito culto e é jovem, sabe? Então eu tenho por ele uma admiração profunda. Sabe como é que ele começou, Almir? Não sei. Ele ficava com a cara colada no vidro onde eu dublava o Star Trek, onde eu dublava o Spock. A série foi redublada e houve uma movimentação, sabe, dos trekkers, numa preocupação muito grande se a gente ia manter todos os códigos, frases, bordões da série. E eles iam para a VTI para poder assistir a dublagem, e o Guilherme era o mais entusiasmado, e ele colava a cara no vidro e ficava me olhando dublar, entendeu? Ele aprendeu a dublar de ficar olhando, de tanto que ele ficava em estúdio. E hoje é, sem dúvida, o dublador novo mais importante que nós temos no mercado, no eixo Rio-São Paulo. Muito bom, ele vai saber de tudo isso que você falou sobre ele. Tá bom? Que bom. Como foi dublar o Sean Connery, Márcio? Sean Connery é outra coisa que eu gosto de fazer, Almir. Agora, eu não consegui fazer aquilo que o falecido André Filho fazia. Você se lembra do filme Os Intocáveis? Me lembro. Você lembra do filme? Me lembro. Você lembra da dublagem? O André Filho foi o único dublador que conseguiu fazer... o Sean Connery ele tem um defeito de articulação em que ele não fala, por exemplo, qualquer pessoa, você fala assassinato, houve um assassinato. O Sean Connery fala, houve um assassinato. Ele falava, parecia com os dentes presos, Os dentes presos. E o André dublou ele nos Intocáveis, com essa deformação. É uma obra-prima. E eu não consigo fazer aquilo. E o André fez com ele acreditou naquilo, começou a fazer e foi até o fim e dando um show de interpretação. André Filho, eu dublo, mas eu tenho que tirar meu chapéu. O dublador perfeito para ele era o André Filho. Que fazia o Christopher Reeve também. Exatamente, um homem de 6 milhões. Ah, não, você falou o nome, eu me lembrei Christopher do homem Reeve, o Superman. Como era o nome do ator? Christopher Reeve, que fazia o Superman. Superman. E o homem de 6 milhões de dólares era... Acho que era Reeves também. Não me lembro agora. Me fugiu o nome do ator. Você também dublou o Charlton Heston na maioria dos filmes clássicos bíblicos, né? Dos bíblicos fiz. Você fez Moisés. Moisés. E qual é a emoção desse filme pra você? Rapaz, chegar no estúdio para dublar um filme como aquele é uma carga que ela pesa na cabeça, viu? Meu Deus do céu, textos bíblicos, um português correto para evitar vícios, né? Para não colocar nenhum vício. É muito difícil dublar um filme assim, viu, Almir? Porque a gente que está nessa fábrica de dublagem, quer dublar o dia inteiro, toda hora, um filme clássico como esse não aparece. Então, quando você trava o conhecimento com a primeira cena e você vê o texto com um português bastante arcaico, tem que ter muito cuidado para não passar a maneira coloquial como você conversa com as pessoas ou interpreta numa dublagem. Então, além desta dificuldade, tem o próprio respeito pela obra, não é? O filme é um filme grandioso, foi muito bom. Mas um papel que eu acho naquele filme extraordinário é o do Yul Brynner, que foi dublado pelo falecido Darcy Pedrosa. Que fazia? O Yul Brynner. Yul Brynner. Né? O imperador careca. Ok, agora vamos já para a parte humorística das suas dublagens. É muito difícil dublar o Tic, e onde você encontrou inspiração para fazer o Tic, The Tic? O Tic tem uma história que é bastante curiosa. Eu estava no pátio quando veio o colega, que era um menino, pouco mais de 18, 19 anos, com uma fita debaixo do braço e um texto. Eu tenho um papel aqui que eu acho que vai ser na medida, acho que você vai gostar de fazer. Quando ele me disse que era um carrapato forte, trapalhão, eu falei, olha, eu não quero fazer isso.
Aí ele dizia assim, por que você não quer fazer? Não, pô, todo desenho que chega é um negócio tão chato. Os desenhos, na grande maioria, esperem por mim, eu não aguento mais esses desenhozinhos. Eu gosto muito de fazer Disney e não quero, por favor, não quero fazer isso não. E ele, muito humilde, colocou a fita debaixo do braço e voltou para a sala dele. Esperou 1, 2 dias, voltou com a fita e o texto e disse assim, você está perdendo, eu acho que você vai gostar de fazer, porque você vai poder criar em cima disso aí. Não quero não insista, porque eu não quero dublar isso. Faça, pelo menos veja como é, pode ser que você goste. Não quero fazer. Voltou, guardou de novo a fita. Aí ele esperou mais 1, 2 dias, voltou. Olha aqui, eu acho essa teimosia sua uma coisa burra, porque eu acho que você vai gostar de fazer o papel. Eu não estou oferecendo para ninguém, eu não estou nem fazendo teste. Você vai e dubla direto. Aí eu falei assim, olha, para ficar livre de você, eu vou ter liberdade. Ele falou, total. Você já falou isso com a Globo? Já falei, você vai ter liberdade total. Posso mudar o texto? Pode. Posso adaptar na hora? Posso. Tá bom, então eu vou fazer tudo que me der na cabeça. Combinado? Combinado. Quando eu comecei a dublar, eu fiquei apaixonado, Almir. E o diretor também, e o tradutor, que é o dublador do Arthur. Então, cada semana que eu chegava para dublar o Tic, era uma coisa que a gente esperava muito. Porque dublar o Tic era assim, a gente parou várias vezes para rir porque a gente não conseguia. Eu imagino que deve ser muito divertido. Situações que a gente criou ali na hora. E realmente, eu tive muita liberdade, a Globo respeitou isso, não devolveu coisas que eu criei, sabe? E eu achei isso formidável. Você pode fazer muito rigorosa no controle da qualidade dos Vocês colocavam muitos cacos, ô Márcio? Hein? Vocês colocavam muitos cacos, não? Muitos cacos. Você pode fazer um pouquinho do Tic só pra gente lembrar da voz? Agora, posso. E agora a inspiração... eu antes de começar a dublar, Almir, eu ouvi aquela maneira dele falar. A minha maneira de falar é meio parecida com a do americano. É bem parecida com a do americano. Ele fala, por exemplo, você diz assim, look at him, olhe para ele. Como você fala em inglês, look at him. O Tic fala, look at him. Não é? Os finais de palavra... são esticados. Exemplo, eu vou por aqui e então você fala, I'm going by here, and then... O Tic falava, I'm going by here, and then... Que era um finalzinho que ele fazia, que era muito engraçado. Aí eu passei, eu não tenho como colocar isso, porque eu não tenho palavras sempre terminando em M. Eu vou fazer essa brincadeira quando houver, por exemplo, engradado, eu vou falar engaradado, que é uma forma de passar essa brincadeira que o dublador americano fazia. Então... eu quero mandar uma mensagem para a cidade de Rio do Sul, como o Tic, tá bom? Posso fazer? Ok, fica à vontade. Cidadão sulense, meus amados cidadãos de Santa Catarina, tenho muito orgulho de defender os fracos e oprimidos. E nesta tarefa eu conto com o apoio logístico do meu amigo Valdir Rodrigues, da Rádio Rio do Sul. E no meu trabalho, eu conto com a orientação do meu amiguinho, não Arthur, mas outro amiguinho mini-herói, chamado Matheus, filho do Almir e da Andréia. Que maravilha! Isso não estava combinado, hein? Que legal, Márcio. Fiquei muito feliz, viu? Olha, foi de arrepiar agora. De verdade. Agora, já estamos quase no finalzinho. Esse papo tá muito gostoso, quero deixar claro para você. Eu tenho saudade da época que você fazia o narrador das histórias do Pateta na Disneyland na década de 80. Eu tinha 10 anos na época e me lembro perfeitamente. Depois da sua narração como o narrador do Pateta, não houve outro narrador que fizesse igual. Muito obrigado, Almir. Eu amava fazer aquelas narrações. Não faço mais. Hoje meu trabalho para Disney se resume a fazer trailer para cinema, DVDs, making off. Agora mesmo acabei de fazer um trabalho grande para a Disney, que são games de A Bela Adormecida. Voltaram com uma nova canção, uma canção que havia sido retirada na versão que foi para o cinema, e agora remasterizaram, remontaram, colocando a canção chamada Ser Humano de Novo. Humano de Novo. E não tem, aquelas narrações acabaram, e eu sinto muita saudade daquilo. Você convivia com o Jaluzzi, que fazia o Pateta. Fazia. O Telmo de Avelar fazia o Pateta e o Jaluzzi fazia o Pato Donald. O Telmo não faz mais o Pateta e o Jaluzzi sofreu um derrame. E você sabe, para poder fazer a voz do Pato Donald, para mim a voz mais perfeita que já foi produzida até hoje, aqui na dublagem, o Jaluzzi enchia a bochecha e apertava,
sabe? E ele sofreu um derrame deste lado, então ele não tem mais os músculos em perfeito estado para poder produzir aquele som. Para mim, também a melhor dublagem do Pato Donald é a original, do Jaluzzi, que era da Rádio Ministério da Educação e Cultura. Uma descoberta aí do Thelmo de Avelar, né? Uma descoberta do Thelmo de Avelar. Ok. Fale-nos um pouquinho sobre o Balu, da Esquadrilha do Barulho. Balu foi uma curiosidade que eu nunca consegui entender até hoje, Almir. Eu trabalho para a Disney desde 1975. Sempre me valorizaram muito, que é uma coisa que eu agradeço, sabe? O ano inteiro eu estou trabalhando para a Disney. E sempre que havia algum personagem, eu falava para o Thelmo, eu quero fazer o teste. Não vou fazer porque o pessoal de lá não quer misturar sua voz. E tinha o Blake Todd, que era um dos diretores da Disney, um dos diretores da empresa. É uma pessoa adorável, ele gostava de ver o Brasil, ver os dubladores, que são muito divertidos, ele ria muito com os dubladores. Mas quando ele ia embora, ele dizia, não adianta você pedir, porque você não vai fazer nenhum personagem. Você já é narrador, você já é a nossa voz de narração. Aí eu dizia, eu não sei para que essa teimosia, porque eu sei, mas você não vai fazer porque a sua voz... E aí eu não insistia. Como ele era muito simpático, eu estava sempre insistindo. E realmente, não tenho outro personagem na Disney. Um dia, encontro o Thelmo muito nervoso, muito descontrolado, ele estava danado da vida com este Blake de quem eu acabei de falar agora. O Blake não aprova ninguém para o Balu. Eu já mandei todos os testes possíveis com a voz dos nossos colegas e o Blake não aprova ninguém. Eu falei, eu ainda brinquei, aquele americano maluco está criando confusão. Eu não sei mais o que fazer. Eu falei, ô Thelmo, vamos fazer um teste e eu vou dizer, não falo o meu nome, porque quando a gente manda um teste para a Disney, Almir, eu tenho que falar, Márcio Seixas, coelhinho assim assado. Quando eu fui fazer o Balu, eu não falei o meu nome. Eu vou fazer o Balu de uma maneira que quando o Blake ouvir, ele não vai saber que sou eu. De repente, lá fora, eu fiquei brincando assim, com a certeza de que ele ia reconhecer a minha voz e não ia aprovar. Fiz o teste, gravei, o Blake mandou, ótimo, perfeito, esse aí tá perfeito, pode dublar com ele. Eu até hoje não sei se ele se enganou ou se ele falou, já que ele me enche tanto o saco pedindo para poder fazer o desenho, vou deixar ele fazer o Balu. Balu é outra coisa que eu adoro fazer. Você faz uma voz um pouco diferente. Você pode fazer uma inflexão do Balu ou do Leslie Nielsen, que é aquela voz um pouco mais pesada, pra gente só ouvir um pouquinho da tua voz. Sim, o Leslie Nielsen eu faço assim, quando eu falo pra Rádio Rio do Sul, em Santa Catarina, aliás, lembrando aos meus amigos que foram ao canal de Suez que me mandem alguma fotografia. Mas, por favor, uma fotografia bonita, não uma foto feia. E o Balu é uma voz que eu uso normal, não havia grandes modificações não. Eu trabalhava com um ursinho pequenininho, que eu não consigo me lembrar o nome. Eu chamava ele de, em inglês era Little Preaches, Pequetito. Me ajuda aí, Almir, não estou conseguindo me lembrar o nome, era dublado pelo Peterson Adriano. Que fazia a voz do Bart Simpson. Do Bart Simpson, exatamente, como era o nome. Me fugiu. Acho que eu chamava ele de Pequetito. Você se lembra do Balu, da série? Me lembro. E tinha Beck, né? E tinha Menininha, dublada pela Marisa Leal, que faz o Baby. Era um desenho fantástico também, né? Era muito gostoso fazer também. Eu tenho um grande sonho que é poder um dia trazer os dubladores para uma conferência sobre dublagem em Rio do Sul. O que você pensa da ideia, Márcio? Eu adoro a sua ideia, aplaudo e ainda acrescento mais. Nós poderíamos fazer um workshop. Eu já fiz isso em Belo Horizonte e foi um espetáculo, as pessoas adoraram. Para falar de dublagem, contar histórias, mas tem que ser um dia inteiro, Almir, não é uma coisa de 1 hora ou 2, não. Teria que, sabe, um ginásiozinho com um telão, ou um colégio com uma plateia com a capacidade para 100 ou 150 ou mais pessoas, para poder levar cenas de filmes, para a gente fazer uma seleção na hora com pessoas que queiram dublar algumas cenas, entendeu? Um evento mesmo envolvendo dublagem e para as pessoas ficarem mais perto da gente para saber como é que faz a dublagem, como é que nós vamos elaborando a gravação. Vamos amadurecer essa ideia, então. Adoraria. Ok. Márcio, você não imagina quantas pessoas em Santa Catarina gostam da dublagem, principalmente dos dubladores aí. Esse quadro tem um enorme sucesso, nós fazemos chamadas durante toda a semana e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais aqui nesse espaço. Almir, quando um profissional da imprensa como você abre o microfone, abre as portas para a gente falar, um coração aberto da dublagem, é uma compensação que a gente tem quando alguém publica uma nota num jornal dizendo que a dublagem devia acabar, ou dublagem nota 0.
Como eu disse, a dublagem está na vida de cada brasileiro desde 1960. Então você é parte desta geração que cresceu ouvindo a minha voz, do Orlando Drummond, né, e de alguns dubladores de São Paulo. Muitos já abandonaram a profissão, mas em São Paulo também se faz uma dublagem muito boa. Esse espaço para a gente falar da nossa profissão é sempre muito comovente. Que coisa boa poder falar sem restrições sobre a profissão. As críticas que eu faço são críticas construtivas. Como eu amo muito a minha profissão, eu adoraria que os tradutores tivessem pela profissão o mesmo respeito e amor que eu tenho, no sentido de elaborar uma coisa bem feita, que é para todo mundo entender, para todo mundo se emocionar com uma história, né, com uma interpretação bem verdadeira. Eu quero mandar um abraço para todos os sulenses, né, dos rios sulenses. Um abraço carinhoso, um beijo em todo mundo, para Santa Catarina. É uma cidade em que eu estive muito de passagem, não voltei mais. Eu gostaria muito de poder voltar um dia para ficar um pouco mais tempo aí para ver. O que eu vi eu gostei muito. E é isso, e muito obrigado pelo carinho que eles demonstram por esse quadro envolvendo a minha profissão. E estou aí à disposição. Que bom saber que vocês gostam da minha atividade. Ok, Márcio, meu muito obrigado. Tenha certeza que você, com essa sua entrevista, me emocionou profundamente. Pude recordar aí personagens e vozes da minha infância, que ficaram muito marcadas na minha mente e no meu coração. Muito obrigado, Almir. Um grande abraço. Saúde para você, Matheus, Andréia, sucesso no seu programa e um abraço afetuoso aí aos colegas da rádio. Ok. Tá bom, amigo? Tenha certeza que você tem sempre um espaço aqui quando precisar. Muito obrigado. Ok, Márcio. Bom dia para você. Igualmente. 22 faltando para as 10. 93, a melhor programação do seu rádio. Passamos um pouco do horário, mas você sabe, tudo em nome da dublagem. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco, repórter Valdir Rodrigues, um dos homenageados aí pelo Márcio Seixas.